Chega o pessoal e falo, cara, sinceramente, não faz o que eu fiz. Olha, eu acho que 80, 90 milhões faturados. Faz 8 meses aí que eu tô fora da empresa. Que eu não consigo falar, é um tracker. Porque, na minha opinião, um tracker não dá resultado. Tem 8 dias de vida aqui. O que é isso? Menos 30 mil negativo. Eu falo, caraca, que pressão. A confiança vai pra cima, vou comprar um helicóptero. A gente era o top 1, porque todo mundo já tinha largado. Hoje em dia, virar afiliado, qualquer um vira. Um deles já tá milionário, tenho certeza. Já tem 1 milhão, pelo menos, guardado. Pensa que o valor do apartamento vale o dobro e vai lá e compra o apartamento depois, entendeu? Já passei por tratamento do câncer. Cara, eu não faço ideia. Eu não sou gestor de tráfego, meu irmão. Esse all-in que eu dei, na verdade, foi sorte. É tipo jogar num cassino na roleta, entendeu? Mas se desse errado, eu não estaria aqui. Essa onda da galera migrar de DR Black pra SaaS e fazer essa movimentação que tem muita gente fazendo, é porque o DR não funciona mais? Essa pergunta realmente me surpreendeu. Eu não vou dizer que DR não funciona mais. Eu tenho a empresa ainda funcionando. Tá? E também não vou dizer que tô dando certo no SaaS e que todo mundo tá dando certo que tá migrando, não. Então eu diria que mais o DR ainda tá funcionando do que o SaaS. Essa migração aí tá funcionando. Eu acho que eu sigo mais esse caminho, tá? Tá. Por que que tu acredita que tem muita gente abrindo plataformas? É muito por causa de questão de IA, da facilidade que virou de criar coisas com IA? O que que tu enxerga referente a isso, desse movimento? Porque vários players estão fazendo isso, né? Então, eu acredito que muitos SaaS que estão entrando agora, os que eu vejo que vem dando certo, não necessariamente foi vibe codado, né? Aham. Mas eu acredito que a IA realmente ajuda muito de tu pegar um, dois, três dev ali e desenvolver algo fera no sentido de algo forte que realmente ajude o usuário o cliente a ter resultado. No geral, tu conhece, assim, eu vejo poucos SaaS que realmente eu vejo longevidade que vão dar certo. Então, eu diria que, pô, esse pessoal que está migrando, inclusive a minha ideia inicial quando eu comecei a migrar, eu sei que é totalmente diferente do que eu vejo hoje. Já faz 8 meses aí que a gente vem desenvolvendo, mas, pô, eu cometi muitos erros, como eu falei, não sou referência, Aham. pelo menos ainda. Não... eu tenho um resultado hoje, o meu resultado hoje vem ainda do Do DR. DR. E esse resultado, de novo, como é que tá o DR? Não sei, faz 8 meses aí que eu tô fora da empresa. Participa a última reunião que eu participei faz mais de 3 meses que eu participei ali com a equipe bonitinho para entender mais ou menos o que estava acontecendo. Mas é porque foi só para dizer que eu estava presente ali, entendeu? Eu ainda existo. Só para dizer, ó, pessoal, tô aqui em cima. Da hora. Por que que tu teve esse tesão, esse movimento de vou ah, sair da operação de DR e vir pro SaaS? O que que te fez querer sair desse mundo, que querendo ou não, é um mundo que dá um puta de um dinheiro, um puta de um cash flow, pra vir pra uma operação que é a Mestre, até pra galera entender, depois você já explica o que é a Mestre também. Cara, eu tenho dois porquês na minha visão. O primeiro, que muita gente tem esse. Acho que a maioria que vem fazendo essa migração fala disso, que é, na teoria, quando tu criar um SaaS e o SaaS der certo, tu vai ter uma constância muito maior. Que no DR, querendo ou não, ainda mais agora que todo mundo virou afiliado, todo mês ali resetou. Resetou, eu Roleta posso. russa. Exato, não tá criando realmente algo, o cash flow, é o cash flow em sua essência, né? Mas esse porquê aí não é o mais forte que realmente fez eu tomar essa decisão. Aham. Eu diria que é. Eu sempre busquei o diferencial para eu ter resultado. Então, qual é o meu diferencial? O que que eu gosto que faz eu me destacar? E eu achava que no DR eu tinha diferenciais que eu conseguiria me destacar a ponto de fazer algo muito bom e ser o melhor. Mas no fim, eu descobri depois de, pô, ainda bem fazer dinheiro nesse meio do caminho, mas eu descobri que, cara, beleza, eu tenho alguns diferenciais que me deram resultado, a gente pode falar aí depois sobre eles. Mas no geral eu falei, cara, mas esses diferenciais não vão chegar a realmente me trazer alegria e conseguir de fato ser o melhor no que eu estou fazendo. E eu vejo que o software
em si é um negócio que eu já trabalhava antes de entrar no mercado digital, Aham. e é algo que eu gosto e que eu vejo que eu tenho diferenciais que possa realmente chegar mais num vínculo de eu me destacar e ter resultado e ser o melhor do que eu estou proposto a fazer. Boa. O que que é o software? A Mestre. Então, a Mestre, ela. Hoje eu não vou dizer que ela é uma coisa, porque, sinceramente, eu não consigo falar é um tracker. Porque, na minha opinião, o tracker não dá resultado. O tracker é um monte de coisa que tu junta um monte de dados ali, e qualquer um hoje em dia consegue fazer isso minimamente com a IA. E, cara, sim, por que que tu tá pagando alguém pra. Não, Aham. não gera resultado. Tu tem que analisar aqueles dados ali depois. Então, a Mestre já foi bastante coisa, e hoje eu diria que ela é um grande centralizador de dados. Então, a gente centraliza os dados e a nossa visão hoje é ser um tracker, mas que consiga trazer insights ali de tanto de tráfego quanto a parte do funil ali da pessoa, baseando nos dados tudo que a gente coleta. Então é muito além do tracker. O tracker é uma base tecnológica que a gente teve que desenvolver, mas que na verdade é um Posso te dar a minha otimizador. visão do que é mestre? Pode. Olhando de fora e vendo do que tu já me mostrou e um pouco do que tu já mostrou, se eu tivesse que resumir ela numa frase, eu diria que ela é um CRO para otimização de lucro de quem roda no digital. Sim, não. Resumiu bem. Só que assim, eu não me prendo a isso, sabe por quê? Porque eu vejo que nada me impede de aqui a um ano a Mestre utilizar essa base de tecnologia que é o tracker para daqui a pouco construir. E vamos supor que aqui a um ano todo mundo tenha agentes de IA muito fácil de criar, um agente de copy. Aham. Por que que a gente não segue um caminho de ser só um centralizador de dados que alimenta esses agentes com os dados de tracking? Então, eu sei que eu não consigo criar um plano de longo prazo no digital, mesmo que seja em DR, em SaaS, e agora com IA toda semana é uma coisa Sim, nova sim, e eu sim, acredito sim, que o sim. mercado vai mudando bastante. A gente utiliza a base tecnológica, mas hoje tu tem razão. Eu vou utilizar isso daí, tá? Tu sabe que eu vou utilizar isso daí. Possivelmente tu vai voltar no minuto X. Não, não, tu sabe que eu não preciso. Tu já me passou alguns insights, seja de página de venda, aquela da comunidade que eu implementei no dia seguinte Da hora. e deu certo. E pô, qualquer coisinha que tu fala, no fim, tu sabe, pô. Sei de Eu nada, sempre te, sei de eu nada. sempre te mando ali um valeu. Cara, Boa. por isso que eu gosto de conversar no sentido de, cara, do nada tu pergunta um negócio e eu tenho a sensação que tu já tem o que tu vai responder, o que eu sei, o que eu vou responder e o que que tu vai. Cara, já vou pontuar esse daqui que acho que tu tá jogando um xadrez 4D. E Possivelmente, por isso tem que essa eu fiquei um possibilidade. pouco com medo desse podcast. Ainda mais quando começou. Eu vou começar com uma pergunta aqui que vai surpreender. Ai, cara. Não, aqui é um papo de bar, tranquilo, suave. Tá Mas bom. assim, agora falando sério, um tracker é um tracker que te traz informações, te traz dados e obviamente te ajuda no traqueamento para otimizar a tua fonte de tráfego, etc e tal. Legal. Isso vocês fazem. Porém, eu enxerguei que vocês não querem ser isto, porque isso já existe uma infinidade no mercado. Vocês querem literalmente ser um CRO. Então, o que que é um CRO? É um cara que armazena todos os teus dados e diz o que você precisa dentro de tudo aquilo que você tem para otimizar o seu funil e aumentar a sua lucratividade. Eu enxergo a Mestre muito mais nessa linha, pegando como se fosse um CRO através de software, do que qualquer outra coisa. Não, sim. E a grande dificuldade que eu vejo de longo prazo, e eu não sei se tu vai concordar comigo e até já dar uma solução aí, uma dica. O problema de tu criar otimizações, insights e pô, qualquer coisa para qualquer empresa. Tu melhor do que ninguém sabe. A IA não é só pegar e implementar a IA de qualquer maneira. Em qualquer empresa, a implementação é diferente. Total. Isso é um negócio que é uma dificuldade extrema que a gente está tendo no desenvolvimento e a gente começou a seguir uma linha de que, ponto final, a IA nunca vai ser implementada em um software e pronto, todo mundo, toda empresa vai começar a utilizar esse software, a IA desse software. Não tem como. Se eu der um escopo, uma tarefa para nós dois desenvolver, faça um agente de copy, de criativos de emagrecimento.
Tu vai implementar de uma maneira, eu vou implementar de outra maneira, vão ser coisas que a gente vai... O objetivo é o mesmo, mas, sei lá, tu vai criar, às vezes, algo extremamente técnico com IA, eu vou implementar algo simples, mas, no fim, o que importa é o É o quê? resultado. É o resultado. Então, meio que tanto faz... Não vou dizer que tanto faz, a maneira que tu Não. entende de IA, Não mas o pode! que mais importa, o 80-20, querendo ou não, ainda é tu entender que o resultado é através do... Não a IA como um fim, mas como um meio. Tá, beleza. Inclusive, esse ponto que tu trouxe eu acho bem interessante, porque eu tenho hoje consultorias de IA que a gente ajuda a galera, a gente tem algumas empresas lá, e uma das coisas que duas empresas me pediram na mesma semana foi fazer copy, criativo de copy com IA. Eu implementei os dois na mesma semana, um dia com um, outro dia com outro. O processo de um e de outro não tem nada a ver. O workflow criado não tem. Cara, 20% é igual. Todo o resto mudou por inteiro. Por quê? Porque uma empresa trabalha de um jeito, a outra empresa trabalha de outro. Por mais que seja o mesmo cargo, a mesma função, ficou totalmente diferente a skill, totalmente diferente a usabilidade, totalmente diferente os resultados. E que pros dois ficou excelente o que foi feito. Eles disseram, mano, isso aqui parece que fui eu que escrevi, ficou muito foda. Então, eu confesso que no começo da mestre eu achava que eu ia criar um copy, edição, tráfego, todos os setores de uma empresa digital e trazer a solução com IA. E eu descobri que realmente no Impossível. longo prazo não... E pensando no longo prazo, independente de como a IA vai evoluir, eu acredito que seja impossível. Eu acho que pra quem tá começando e nunca usou, tu consegue solucionar o problema. Mas pra quem tem experiência, tem um mínimo de processo, você não vai ser a solução. Então, o caminho que a gente está seguindo agora, e já faz alguns meses, é entender como é o processo, e é o caminho que tu faz provavelmente hoje, é como é que a empresa já utiliza questão de copy. No caso, a gente está focando 100% em tráfego, porque é muito mais fácil, pelo menos para mim, para minha equipe, desenvolver, no sentido que são números, são dados, e que a gente consegue coletar dados da pessoa ali que já está utilizando, às vezes, algum outro tracker e tal, e pegar o histórico, pegar os padrões e entender o que a gente, a partir dali, consegue já implementar Aham. de IA e de forma um pouco mais automatizada do que O seria tráfego, outras coisas. por se tratar de dados, ele é um pouco mais simples. Porém, a copy, uma vez implementada e muito bem feita, ela é muito mais geradora de resultado, vamos dizer assim. Exatamente. Eu acredito que a copy, no fim, é o que eu falei. Sempre foi 80-20, não é com a IA, implementar a nova era da IA que vai mudar o mercado como um todo. Não, no fim, o 80-20 acaba sendo as copies ainda, só que daí usar a IA para potencializar isso. Então, eu vejo que, Antes cara, o copywriter ele tinha que se preocupar com o VSL, ele tinha que se preocupar com isso. Hoje em dia, o que os copywriters da operação que a gente entra acabam fazendo? Eles se preocupam em encontrar, vamos pensar no modelo de DR padrão afiliado. Eles se preocupam em encontrar o que está performando, subir aquilo, coletar as métricas daquilo e dali jogar para IA. Todo o resto eles não se preocupam mais. Daqui em diante eles não têm mais preocupação. Porque a IA refaz a VSL, porque a IA refaz os criativos e porque a AI depois analisa todos os criativos e toda a VSL o tempo inteiro e ela fica trabalhando em cima daquilo. Então, o grande trampo deles hoje é testar coisas novas e dar o mínimo para cá. Deu o mínimo de resultado para cá para poder ter um mínimo de análise, acabou. perfeito. Isso aqui ficou animal. Eu pensando nisso, inclusive, muitas coisas que eu fui tomando de direcionamento na mestre, no sentido de cortar coisas que eu tinha ideia de implementar no futuro. Eu fui descobrindo nesse sentido, com algumas falas tua e analisando o mercado de IA como um todo, eu vejo que eu prefiro, às vezes, tomar um direcionamento em que eu não vou competir e querer abraçar, criar um software que resolve tudo, porque eu vi que não tem como, mas eu tomei a decisão de pensar em pegar o que todo agente de IA ou tudo que importa no mercado digital, que é o resultado. No fim, o agente de IA ele vai precisar gerar não sei quantas copies, vai implementar, mas como é que ele vai conseguir saber se aquela copy que ele criou vai realmente dar resultado ou deu resultado de fato quando ele testou? Então eu quero criar um grande centralizador e ultimamente acho que chegou a ver, o pessoal está implementando bastante loop engineering no questão de IA e eu acredito que quem implementar isso, a primeira pessoa que implementar isso a nível de DR, um loop inteiro de criação, edição, copy, blá blá blá,
todo o looping até chegar ao quê? No final, que é o tráfego, que é tu pegar o resultado ali do que foi implementado e, através disso, fechar o looping com, de novo, agora eu vou começar toda minha geração de copies de novo, Já tem. sabendo o resultado que foi gerado. Pois é. Então, quem criar isso e realmente fazer esse looping dar certo, que não é tu não só criar o looping pronto, ele tá completo, tu ir otimizando e realmente criar infinitamente copies que auto-otimizam, Já pô, tem. é um negócio que, cara, vai ser top 1 em questão de tempo, na minha visão. Já tem, já funciona, já dá mais resultado que os próprios copies que eram da operação. Já tem. Ponto. Pois O é. único ponto é, não é escalável para outras empresas. Cada uma delas demora em torno de 30 a 40 dias de processo de coleta de dados, de estruturação de processos, de implementação, para conseguir fazer isso acontecer. Tem um processo de implementação. Não é escalável, não é único, não é replicável. Não é. Isso, pô, e a gente pensar que esse looping que a gente quer automatizar hoje com IA, no fim ele existia já, só que de forma humana, né? Sim. Então, é um negócio que eu vejo que eu quero montar hoje com a Mestre, tentar facilitar para as pessoas no futuro fechar esse looping e conseguir a Mestre cada vez mais como se fosse posso dizer, um alimentador de dados. Então, pô, vai ser uma ferramenta que, ó, muito mais fácil configurar aqui para fechar esse loop, pegar os resultados aqui e daí ele já integra mais fácil com meus agentes, com o meu looping, que seja. Mas isso, de novo, hoje cada um implementa loop de uma maneira, hoje cada um implementa IA de uma maneira. Eu acredito que é uma visão de longo prazo que eu tenho e que a gente vai conseguir uma hora padronizar, mas hoje o mercado de IA é toda semana um negócio novo. Top, top. Beleza. Tu enxergou que você pode ser, ali com a Mestre, uma empresa que analisa todos os dados, que cria diversos agentes, que faz várias coisas para o cliente final. Mas hoje, ela já tem algumas pessoas fazendo algum beta teste e vocês já fazem um beta teste dela interno. O que hoje essas pessoas estão usando? Hoje elas estão utilizando o tracking, como já utilizam em outras ferramentas, Aham. e elas começaram a utilizar otimizações ali, tanto no funil. Então, por exemplo, a gente está com bastante o mercado da era dos afiliados, né? CPA Tá. absurdo. E o negócio que a gente utilizava internamente, a gente conseguiu agora botar para os beta teste. Pensa que a gente quer testar muitos produtos e é um negócio que quem tá escalando bastante sabe. Tu quer o pote mesmo, o produto. Aham. E daí o produtor, ele te oferece um produto, só que, cara, tu começa a escalar e daí tu vê que esse produto em 1, 2 semanas, conforme tu escala, já mexe muito a conversão se tu trocar só a imagem ou o título ali, o nome do produto. Aham. Então, tu tá constantemente querendo criar variações disso. E criar constantemente isso, tu tem que fazer aqueles funis e botar variáveis de 80% aqui que já é validado, sei lá, 10% aqui, 10% ali nos testes novos. E isso, ok, vamos fazer isso agora de forma automatizada. O que que é de forma automatizada? Ele entender que tu paga, o produto custa tanto, tu tem que pagar pelo menos um CPA, então tu estabelece variáveis e a IA ela consegue automaticamente gerar insights e a gente está dando também a opção, estou confiando na IA de otimizar aqui os insights, fazer isso automaticamente. Então, cara, já redireciona o funil aqui nesse horário, conforme tu vê o resultado do dia. E isso teste AB tanto de produto, checkout, que diria ali de plataformas, né? De até checkout de layout ali na mesma plataforma. Massa. Pô, acontece muito de, cara, Meta e Taboola terem conversões diferentes. Então, vamos isolar todas essas variáveis e isso a gente cria um funil que já isola as métricas dessas variáveis automaticamente, redireciona ali bonitinho os links para as páginas e com os UTMs a gente consegue entender que hoje o Taboola tá bom, hoje aquele criativo do Taboola tá bom e essas otimizações, pô, entendeu que é tanto teste AB e tanta variação que tu consegue criar e a pessoa tá fazendo isso em tanto volume, questão, pô, de escala baiana, de testar N fontes de tráfego. Hoje o meta tá bom e amanhã tá ruim. Então, nisso a gente consegue criar um pouco de constância, mas sempre tentando criar o máximo de teste possível. Mas é aquela coisa, cara, se tu criar 20 mil testes, pelo menos um tem que pagar esses outros que deram prejuízo, cara. Total. Então, a gente ainda tá com essa dificuldade, confesso que a gente tá com uma dificuldade de, cara, fazer a IA entender que
tu também resiste a esse custo, e esse custo, ele vale no resultado final. Então, a gente tá com essa dificuldade, cara, ok, tu pode criar N variáveis, mas ela não consegue te indicar ainda ah, se essa variável realmente vale a pena com base no teu histórico, do que a validada geralmente dá $2.000 de lucro, por exemplo. E tu vai testar, sei lá, 30 variáveis que vai dar, às vezes, um custo de $5.000. Matemática não vai bater, provavelmente, né? Qual a probabilidade desses $5.000 ali? Sei lá, 3 mil vão ser prejuízo, provavelmente. Depende ali Possivelmente. da tua assertividade. Então, a gente ainda está tentando fazer esse contexto da IA, entender a assertividade com base no histórico e daí conseguir fazer. Calma, amigão, não testa tudo isso aqui, não. Mas por enquanto ela está exagerando. A gente está cometendo esse erro. Não, sinceramente, é um erro que a gente descobriu, que a gente já vinha tendo, mas que a gente ainda tá tentando resolver de algumas maneiras, mas ainda não tá 100%. Da hora, mano, da hora. É, Eu vou trazer um ponto muito legal que aconteceu isso, acho que foi 2018. 2018, a Monetize tinha tido um problema muito tenso de checkout, que tinha dado uma instabilidade grande, tinha ficado fora do ar, etc e tal. O Mota, ele abriu uma live no Facebook ainda na época. E ele começou a trazer todos os problemas do que estava acontecendo, quem foram os clientes prejudicados e o que ele ia fazer para solucionar em cada um dos cenários de cada um dos clientes, deixando claro. Aqui a gente não está dizendo que a gente nunca vai errar. Não, a gente vai errar, porém a gente vai ajustar e porém a gente vai melhorar. Eu acho isso de um caráter muito foda. Se eles tivessem mantido isso para o longo tempo e se mantido evoluindo, seriam com certeza uma outra Monetize hoje. Claro que, cara, é muito difícil quando tu tem uma parada criada lá atrás, hoje em dia tu botar IA junto e o código legado dá uma merda gigante. É impossível quase de tu não ter que refatorar ela inteira. Mas esse posicionamento de marca de software, de se posicionar e dizer, irmão, tô nesse nível, quero chegar nisso, mas eu estou neste problema aqui, estou acontecendo. Isso é do caralho, irmão. Isso é do caralho, porque mostra que você é transparente com o seu cliente, mostra que você está buscando uma jornada de evolução e cliente, se você me trouxer feedback, eu vou otimizar e melhorar por você. Agora, tu acha que tu vai acelerar o MVP aqui em uns 3 meses, porque eu tinha muita essa insegurança por lidar realmente com o dinheiro do cliente, eu tinha a insegurança de acabar fazendo alguma besteira ali, de, sei lá, a IA, ela analisou alguma coisa errada, e ah, acontecia muito mais, agora não tem questão de alucinação, é questão porque Exato. a gente consegue, de fato, limitar ela, não ficar criando ideia da cabeça. Mas volta e meia acontece, como por exemplo esse problema que a gente está tendo. Mas realmente, né, se a gente for transparente, falar a gente está com esse problema, vamos testar essas coisas, não vai ser do dia para a noite. Se ser transparente com o cliente, acredito, claro, depende do cliente, eu imagino, mas Eu botaria para todo e qualquer cliente, não tem essa restrição. Se o cara não quer ser transparente, etc e tal, e não tá nessa linha, ele não é meu cliente. e E não, tudo bem. isso para o Direct Ads, o El, eu lembro que a gente foi um dos beta testes e cara, a gente constantemente via bug no começo, porque ele segue um caminho que eu tenho certeza que eu devia ter seguido e não segui, que é fazer o MVP. Então, eu lembro que era ele, um programador, e o programador ali provavelmente já era técnico, mas deve ter webcodado, sei lá, o front, que daí cuidou mais da segurança, Aham. mas tinha muito bugzinho. E era bugs que às vezes deixava no começo, né, no beta teste mesmo, de deixar de usar ali naquele dia, e pô, agora a gente tá dependendo de Direct Ads e eu não tô conseguindo agora subir campanha nesse dia. Então a gente foi ajudando, e hoje, inclusive, a gente. A minha empresa ali é um dos clientes que tem o Vitalício lá, não sei o que, ele é Aham. muito grato, e eu sou muito grato também de conseguir ajudar e conseguir. Hoje a plataforma é extremamente constante, né? Então, parando para pensar, é um negócio que realmente eu me sinto grato de ser um beta tester e ele, provavelmente, de a gente ter passado os feedback, bugs, Total. acontece, né? Total, eu faço a mesma coisa com a Tomcat. A Tomcat lançou o rolê do cloud e se integrar com o cloud, porque eu falei.
Então o Vini teve aqui, eu troquei, irmão, mas por que tu não vira o Vercel? A gente saiu daqui, foi almoçar no Coco Bambu, e aí a gente começou a trocar, eu digo, por que tu não vira o Vercel, irmão? Por que tu não vira o Vercel desse mundo aqui? Ele, caralho, eu digo, tu pode criar uma profissão nova. Os caras, por exemplo, não tem site no Google, ele tá lançando agora. Ele fez um marketing agora, literalmente disso. De ser o cara que ensina a galera a buscar empresas que não tem site e como criar o site pela Tomcat para esses caras, utilizando o cloud. Caraca, ele Criou uma expandiu profissão. um mercado. É, e vai expandir e furar a bolha ali, né? Do DR, Caralho. vai furar a Fez bolha. lançamento dessa porra. Cara, isso daí é um negócio que é difícil estourar essa bolha do DR. E ele fez. É difícil pra caramba, cara. E Eu ele sei que é fez, e ele difícil. conseguiu. Então, assim, é esses detalhes, é esses pontos de abrangência, de olhar para esses grandes games e saber o que pode mexer, o que pode fazer, para realmente abrir. Claro que tu tem um nicho, que foi onde começou, etc e tal, mas eu acho que é sempre na base da transparência. Eu entrevistei, acho que há uns 2, 3 meses atrás, não lembro quanto tempo que foi, o Andreoni da Data Crazy. O Andreoni, ele tem uma parada que eles, mano, todo e qualquer software, ele foi dono do DevZap, ele vendeu a parte dele no DevZap, um bom dinheiro, graças a Deus. E ele criou a Data Crazy. A Data Crazy tá batendo uma milha de MRR todo santo mês, com 13 meses de existência. E são monstruosos, assim, muito bons mesmo. E os caras, eles fizeram um negócio que ele falou, cara, pra mim todo software ele tem que ter comunhão com o cliente. Comunhão com o cliente, traduza. Cara, todo o meu suporte senta numa mesona, que eu acho que eram 8 pessoas, eles botam uma tela lá no fundo, ligam o Meet na terça, na quinta, são 2, 3 dias da semana, sei lá eu, e fico trocando ideia com o cliente. Sem contar que o suporte tá sempre 24 horas, e além desses Meet especiais, que alguns Meets ele entra inclusive junto, e tá ali junto trocando ideia, coletando informações do cliente e sempre em conjunto com o cliente construindo a plataforma. Deixando claro, putz, deu esse feedback, beleza. Na quinta-feira eu vou trazer para vocês quando que esses feedbacks serão implementados e se serão implementados. Com os roadmaps, porque aqui a gente constrói isso juntos. Cara, Mano, comunhão com o cliente. e o cliente, se ele não quiser, ele não participa. E se ele quiser, ele vai se sentir muito grato E o de mais ser legal, ouvido, né? todos que são da comunhão acabaram virando vendedores, literal, ganham comissão, etc. Vários deles têm agência e vendem o CRM da Data Crazy junto. Entendeu, né? Caraca. Não, ele criou um outro ecossistema ali pra ele. Hoje a maioria das vendas dele vem dos parceiros. Ele faz a fonte de tráfego, ele traz os leads, mas ele joga para os parceiros vender. É interessante. Eu acho que o mercado de software, no geral, tu consegue criar tanto direcionamento para uma solução. Então, é o que eu falei. Se pegar a Mestre, hoje eu vejo no futuro ela tendo 300, sei lá, na 300 é muito também, né? Mas vamos pegar ali, sei lá, 10 direcionamentos diferentes. Seja para, no futuro o mercado mudou, todo mundo tem seu agente, ajudar a alimentar esses agentes. Seja para no futuro, não, o mercado ele só quer, às vezes, ter um agente já interno na plataforma que ele consiga personalizar para dar algum insight de tráfego. Então já implementa isso. Então é tanta coisa que dá para fazer que Esse é o é até problema. difícil de tomar a decisão Então, mas tem que correta. ser tomada uma decisão porque o teu cliente que está contigo, construindo contigo, ele quer saber para onde tu vai. Ele quer estar contigo nessa jornada de destino. Por mais que vamos lá, eu quero ir para os Estados Unidos. Ok, eu quero ir para os Estados Unidos. Aonde? Pô, os Estados Unidos é gigante, é um país continental. Qual o local? Então tem que ser mais assertivo. Dizer Estados Unidos é uma coisa. Tu dizer que eu estou indo para Nova York é outra. Porra, beleza, Nova York é onde? O que que tu quer dentro de Nova York? Então é ser específico com quem está ao teu lado. Essa comunhão e essa clareza faz a galera literalmente se sentir na cultura da marca. É assim, eu acredito que o caminho que eu sigo com a Mestre vai ser sempre de estou com um mercado de resposta direta ou num contexto de e-commerce também, às vezes dá para pegar nesse sentido. E eu quero ajudar esse tipo de público. E daí, de novo, amanhã, daqui a pouco pode ser a escala baiana, pode ser YouTube, pode ser outras coisas. Eu tenho que implementar uma solução na Mestre que vai ajudar essa pessoa a ter mais resultado. Então, eu penso sempre que o tracker é um meio para eu criar várias soluções para ajudar esse público que É eu um tô CRO que otimiza lucro, mano. perfeito. Perfeito, É perfeito. isso. Isso que eu. Pra mim pode acabar aqui. Já, eu Valeu, já tirei galera. meu insight- Obrigado. já Tamo tirei meu junto. insight aqui, já tirei meu insight aqui, foi por isso que eu vim. Boa, boa. Tu começou há quanto tempo dentro desse mercado? Como é que foi tua jornada? Como é que tu começou? Como é que isso aconteceu? Quanto que tu já teve de resultado? Conta um pouquinho pra galera.
Então, comecei no mercado em 2022 e é totalmente diferente do que é hoje. Hoje, na época, consegui começar sozinho uma empresa, digamos assim, uma operação. E hoje, não sei tu, mas eu que chega o pessoal e falo, cara, sinceramente, não faz o que eu fiz. Pega, trabalha de copy, vai estudar aí, pega, vira júnior, depois pleno, vai ganhando experiência em uma empresa e daí depois tu vê o que que tu faz. Mas no geral, sinceramente, hoje eu não sei tu, mas comecei dessa maneira, foi dando resultado, altos e baixos, infoproduto na época, e eu diria que eu estourei quando eu tive o meu primeiro diferencial ainda em infoproduto. Estourar para infoproduto, sabe como é que é, né? Parece que hoje a gente mudou de realidade. Aham. Mas eu segui o caminho de, pô, comecei a escalar, sei lá, 50, daqui a pouco quase batendo 100 mil dia no Brasil. Na época era É muita coisa. muita coisa. E era no nicho Na de realidade prosperidade. real ainda é, mano. Ah, não, sim. Ainda é, tá ligado? Claro que temos números muito mais exorbitantes lá fora e eles distorcem um pouco a realidade. Sim, mas é um número ainda muito expressivo. Sim, ainda mais Para o Brasil. pro Brasil vai ser sempre, na minha visão, porque se tu parar pra pensar, tu tende a ter uma equipe mais enxuta. Mas hoje, se eu fizer 50 mil no dia, dependendo da margem ali, pô, paga funcionário, paga não sei o quê, custos fixos, pode ficar no 0 a 0 dependendo. Pode. Então, tem que tomar bastante cuidado. Só que, contrapartida, tem sempre seus prós e contras na minha visão, tá? Aham. Assim, pô, vamos seguir aqui no caminho da minha história, né? Antes que eu me aprofunde. Cara, na minha visão, 2022 começou diferencial 2023, que foi onde eu acertei. Foi um pouco do tráfego, criei, não sei se foi eu que criei, mas eu conseguia escalar de uma maneira tão agressiva no horário de pico que eu analisava assim, cara, eu rodava umas 3, 4 horas realmente por dia. Só que gastava tão rápido ali no meta que ficava no negativo e a venda caía depois ali de ver a VSL, né? Então, às vezes eu olhava ali menos 30 mil negativo e falava, caraca, que pressão. E depois de alguns dias tu vai se acostumando, porque daí tu sabe que já tem aquela noção que aquela campanha é boa, Aham. que nasceu boa, tá engrenando, essa aqui eu acho que não tá, vai engrenar tanto. E é meio no feeling também, tá? O feeling pra mim é um negócio que no tráfego hoje não existe, mas eu analisava basicamente o histórico ali daquele criativo, daquele dia. Então, saber que domingo no Brasil é maravilhas. Aham. Nos Estados Unidos é sábado, né? Então, eu entendia que domingo eu ia estralar. E, pô, eu olhava lá menos 30 mil. Cara, será que realmente vai bater? E no fim, eu escalava dessa maneira tão agressiva no horário de pico que eu acho que eu ganhava no leilão. Sinceramente, o que eu vejo hoje era isso. Aham. E daí depois acabava o meu caixa, Deixa eu te interromper acabava rapidinho o e meu abrir caixa e eu um, parava de rodar. e abrir um looping aqui. O que que tu entende pela palavra feeling? Então, o feeling, eu falo que era feeling, mas porque o pessoal falava na época. Eu acho que o feeling é meu cérebro analisando ali padrões de dados que eu via. E eu via que, pô, nos últimos dias esse criativo tá muito bom, essa estrutura de campanha, essa conta. E eu vejo que no domingo já é bom. Então eu vou escalar aqui um pouco mais do que eu escalei na última semana, porque eu vejo que ainda dá pra fazer mais. Da hora. Então, eu acho que era isso que eu chamava de feeling, mas na verdade era análise de padrões, provavelmente. É, Demoraram pra me dizer essa frase, mas quando me disseram e começaram a literalmente botar um analista de qualidade, desculpa, um analista de processo lá da minha cadeira, eu entendi. Mas me disseram que feeling nada mais é do que um processo não mapeado. E eu, tá, me prova. Aí, mano, botou o Felipe Carneiro, que trabalhou comigo por muito tempo, foi meu sócio durante um tempo. Ele literalmente sentava do meu lado e começava a arrancar todo o meu cérebro e processualizar. Eu digo, ok, é só um processo não mapeado. Mas eu demorei uma cacetada de tempo pra ser convencido de que isso era uma realidade, tá ligado? Eu não acreditei. Quando me disseram no primeiro momento, eu digo, aham, tá. Aí quando botou o cara que era bom nisso, eu digo, agora eu entendi como você faz isso. Daí foi da hora. E tem gente. É porque tu também tem um perfil mais analítico, então tu conseguiu encontrar. Sim. Eu juro que teve gestor de tráfego que eu ficava meses e meses e meses. Pô, talvez não fazendo a melhor técnica que nem foi contigo, mas falando, ó, a gente tem esse padrão, tem essa escala que vai aumentando aqui às 10, 11 horas, então dá para gastar um pouquinho antes aqui, Aham. para das 10, 11 horas tá já gastando e vendendo bastante. Então fazia essas análises e daí ele ficava com medo de gastar nesse horário. Não,
confia, cara. Se tu não gastar, não vai cair venda. Então, assim, às vezes o cara gastava $60 e queria fazer uma venda de 200. Então, como é que tu vai querer fazer uma venda? Tu tem que botar dinheiro, entendeu? Desse horário aqui que tu sabe que vai vender. Sim. E daí, não, mas, não sei, era uma trava e não conseguia entender que. Não sei se era um bloqueio de questão ou era um perfil analítico que não existia. Tipo, ele tinha um perfil às vezes mais criativo, sabe? Geralmente tem. Era um Tem pouco muito dos dois, disso. provavelmente. Tem muito disso. Boa. Beleza. Aí tu tava no mundo de info, fazendo em torno de 50, 100 mil dia no Brasil. Isso em 2022, 2023. E aí? Em 2024, eu comecei. Ainda ficava em info, mas sinceramente era reciclando aquele dinheiro que tinha gerado de caixa. Aham. Eu vi que não ia pra lá nem pra cá, mas ok. Dá pra fazer o dinheiro, dá pra gastar ali com. Caso tu queira abrir, quanto que foi esse dinheiro pra galera entender? Olha, era. Depende do quanto eu lidava com dinheiro no mês, né? Mas eu tinha, final de 2023, sei lá, 100 mil de caixa. E final. Durante 2024, daí ficava às vezes com 100, 200, aí 200 e tanto, quase 300. Era isso. E eu achava muito. Eu É. achava, pô, esse caixa aqui dá pra eu escalar qualquer coisa, já tenho esse caixa separado. E eu vou escalar qualquer coisa quando validar. E no fim, daí comecei com, quando começa a ganhar dinheiro, fazer algumas, assim, gastar com coisa que não precisa, ficar um pouco emocionado, né? E daí, do nada, sei lá, o teu caixa tá 200 mil e aí vai pra 70, e daí tu não valida, não valida, 50, aí acertei, então eu sou muito bom, e a confiança vai pra cima, vou comprar um helicóptero. O DR é uma maravilha, né? E é todo mundo assim, eu descobri que é todo mundo assim, todo mundo já passou por essa fase. Sim. E com o tempo, 2024 eu aprendi bastante com isso, que daí veio 2025, que foi onde eu migrei pra Nutra. Então eu cheguei um pouquinho atrasado. Eu sei que muita gente que, nossa, estralou no Nutra foi final de 2024, começo de 2025. Eu comecei a escalar no Nutra em março de 2025. Sim. E foi, pô, nessa mesma técnica de tráfego que eu acertei no Nutra. E daí foi um negócio mais arriscado, porque no Nutra o CPA era muito maior, em dólar. É, e daí eu descobri que eu não tinha caixa nenhum. Na primeira vez que Que eu o meu dinheiro fez assim, ó. Foi um sopro, tá ligado? Não, vou testar uma coisinha aqui, $2.000. Pra quem tem 80 mil reais, $2.000, Fudeu. eu tenho 8 dias de vida aqui. O que que é isso? Então, foi um negócio que eu falei, cara, mas sinceramente eu vejo que tem gente tendo resultado e se necessário eu vou dar o all-in aqui e gastar fazer os 8 dias de teste. Sim. Vambora. E testava uma coisinha ali, mas daí o gestor ficava com aquela, pô, mas a gente vai gastar tudo aqui. Cara, mas se tu não gastar, não vai vender. Então é melhor tu gastar $60 e tomar menos $60 ou tu gastar $300 e assim, cara, pelo menos fazer uma venda e tentar fazer outra segunda venda ali. Então a gente tentava seguir ali, pô, pelo menos um CPA a gente tem que gastar para validar. Aham. E nisso doía, pô, doía bastante. Mas fazendo ali, pô, eu não vou dizer que foi all-in, mas eu sabia que eu tinha que gastar bastante do meu caixa. E eu comecei e falei, cara, sinceramente, a gente vai ter que dar um all-in no que a gente tem aqui de caixa e vamos testar. E testamos essa mesma ideia de escala, porque a gente viu que tinha um padrão ali que a gente vendia bastante de manhã, no sábado. Falei, cara, então vamos guardar isso aqui no sábado, pegar todos os testes que a gente tem aqui e segurar sábado. Aí chega sexta, a conta cai, pô, bora pra próxima semana, então. Até que finalmente dá certo. No que dá certo, aí eu pego e falo: Meu Deus, coisa linda. E agora? E amanhã? Como é que a gente faz pra pegar o dinheiro? Tipo assim, que já gastei tudo aqui num dia. E daí foi onde eu comecei a, pô, começar a criar. Nossa, eu me arrependo muito de, sei lá, ter vendido, pegado com a agiota, pô, sei lá, vendi da casa. Eu não, de alguma maneira, pô, eu consegui pegar dinheiro de tudo que é maneira. Mas era ROAS 2 ponto não sei o que, 2.5, 2.4, e no dia seguinte ia ser domingo, que tu sabe que não vai ser tipo, talvez o mesmo ROAS, mas, cara, tu tá fazendo ali, às vezes, o dobro do teu caixa que tu tinha ontem. Era loucura. É. Então, eu me arrependo ainda de, cara, eu fiquei alguns dias ali sem rodar, ou rodando com muito pouco, que eu poderia ter escalado mais. Mas são coisas que eu sei que com o tempo, pô, escalei muito mais, aí é um volume que hoje é teste, provavelmente, né?
que tu considera de escala que tu fez, assim, de números? Pra galera ter uma noção. Então, aí quando a gente começou a 2, 3 semanas ali gerando caixa, acertando em Nutra, fui gerar realmente um dinheirinho que daí, de novo, tu conseguia gastar tudo em 2 dias. Era loucura. Falei, cara, eu vou ficar eternamente gastando. Correndo atrás Beleza? do rabo, né? Exatamente. Então, eu acabei indo no evento do Filemon. E lá eu fui atrás, corri atrás no final do evento, eu vi o Felipe Ferreira saindo do evento, falei, caraca, o evento tá acabando e eu queria pelo menos conversar um pouco com ele. Aí corri atrás do cara, falei, ó, a gente tá escalando e tal. Era sábado ou domingo o evento, não sei, dia de escala. Peguei e mostrei, olha aqui, ó, estamos escalando. Aí era 500, 600 mil no dia que a gente tava escalando, com ROAS 1,9 ou 2, não sei, loucura, assim, só em um nicho que a gente tinha 4, 5% de chargeback reembolso. Então, ele falou, caraca, pô, caraca, isso aqui é um resultado bom mesmo, porque ele já tinha escalado nos Estados Unidos, né, Aham. já era março, abril, e daí ele falou, vamos marcar uma call, tal, conversar. Aí vamos marcar, eu vou conhecer o cara. Marcamos a call, ele, e aí, quer entrar no Master? Daí eu, Ah, filha da querer eu puta! quero, mas e aí, quanto que custa? Então, é tanto. Falei, caraca, isso aqui é um dia da escala, pô, o que que é isso? Então, daí no fim, entrei, fiz amizades, consegui. Ele foi uma pessoa que me ajudou bastante daí a ter caixa, a conseguir controlar isso. Ele falou, cara, tu não pode deixar não rodar um dia, tá maluco? Então, foi onde eu fui pegando os contatos, conseguindo ter um fluxo de caixa ali melhor. Então, essas pessoas me ajudaram bastante nesse sentido. Foi onde realmente comecei a alavancar e eu acho que, sei lá, questão de faturamento, um dia, a gente sempre rodou um nicho que o pessoal já tinha parado de rodar, que é ED. Então, a gente não tinha uma escala tão volumosa quanto o pessoal estava fazendo, que era em emagrecimento na época. Nossa, botando lá, como é que é o PC? Cento e sei lá quantos milhões no mês. Mas a gente tinha uma constância muito boa e uma margem muito boa. Sim. Então, e pro nosso nicho, a gente era o top 1, porque todo mundo já tinha largado, falando, não, isso aqui não tem mais como rodar, não tem como mais dar lucro. E pra gente era o contrário. Tipo, a gente era o único que conseguia ter lucro e com uma margem legal e a gente não conseguia rodar nenhum outro nicho. Não sei, não vou dizer que até hoje a gente já conseguiu acertar, mas nenhum com tanta constância quanto a gente tem nesse nicho, entendeu? Caraca, que da hora. Que da hora. O que que foi o resultado que tu já fez até hoje com o Nutra? Em questão de faturamento, Faturamento. olha, eu acho que 80, 90 milhões faturados. Sinceramente, não sei o valor exato, mas no dia eu sei que foi 900 e tantos mil, nunca bati 1 milhão de dia e era a meta. Eu falava, pessoal, vamos embora e taca dinheiro. E o ROAS começou a cair, mas vamos bater então, pessoal. Pelo menos vamos bater. Aí não deu no dia. Foi, cara, já batemos nas traves. Tipo assim, quando a gente tem uma meta, parece que sempre bate na trave. Oi, e daí passa umas semanas, batia a meta, mas essa de 1 milhão a gente acabou pegando aquela onda que escalava no passado e no fim não chegamos a bater ela. E hoje a operação, como eu falei, não tô mais dentro dela, a gente tá Aham. deixando ela bem enxuta, a gente já teve várias ideias de ano passado de ter uma operação, ser produtor e ter afiliados, de escalar ela, questão de ter bastante pessoas, então, mas hoje eu deixo ela enxuta, eu vejo que é uma maneira mais saudável que Hoje também tu não roda depende como de mim. produtor e afiliado. Hoje eu rodo como produtor e afiliado e depende, assim, do dia. Como eu falei, a gente tem aquele teste constante de variáveis e que, cara, a IA consegue ajudar a gente a falar, pô, testa tudo isso daqui, daí a gente manualmente vai ajustando. Óbvio. Mas é um negócio que é um outro diferencial que a gente criou, de fato. A gente hoje tem esse diferencial na minha visão, que Aham. é, cara, testar tantas variáveis que tem dia que é melhor rodar como produtor, dependendo da conversão ali de checkout, geralmente. Então, a gente vê isso muito cedo do dia, tem essa variável, e, cara, duvido que tu tenha várias operações que teste como produtor, afiliado, Não assim, tem, é mano. difícil. Não tem. Não tem. A maioria das operações, inclusive, só tem um checkout, e, enfim. Pois é, isso que eu acho uma loucura, porque
Hoje, na verdade, uns 80/20 de diferencial é fonte de tráfego, mas Plataforma também. plataforma, verdade, plataforma também. Mas a gente ainda roda meta, é o melhor resultado que a gente tem. Pouca gente está conseguindo rodar meta, e a gente consegue extrair ali como se fosse o restinho do suco ali, porque de fato, cara, não sei. Tipo assim, a gente tenta extrair o máximo com o que a gente já sabe. Aham. Porque tudo que a gente foi testar de novo, como seja nicho, seja fonte de tráfego, Tomou fumo. tomamos fumo. E seja, não sei se é por eu não estar na operação e estar 100% ali, deixar o pessoal um pouco mais livre, mas é que hoje minha energia, sinceramente, pô, se Não o é pra pessoal isso, né? consegue, o pessoal consegue gerar resultado, Fim das contas, é uma empresa que te gera lucro, te gera caixa, inclusive pra poder tocar a mestra com mais tranquilidade. exato, até tranquilidade é um negócio que eu tive que aprender também, porque se tu ficar acompanhando o DR ali, a operação todo dia, tu Não vai. existe Tô rico, tô pobre, tranquilidade, tô tá rico, tô ligado? pobre. Mas isso é um negócio que o pessoal, eu descobri que ali na empresa eu tenho. Todos os heads que eu tenho ali, eles já estão há mais de ano e tem um que tá há 4 anos comigo, que é o cara que hoje é meu braço direito e gerencia, é o head copy, gerencia tudo. E eles falam que o que eles mais gostam e que veem não ter saído e não querem sair é a consistência em que, assim, não estamos ricos, não estamos pobres do dia para noite. A gente sabe que o resultado tá ruim, seja 1, 2, 3 dias, às vezes uma semana, mas calma, vamos com tranquilidade aqui, Vamos porque entender os dados e ver o que que tem que fazer pra melhorar, né? exatamente, e não ficar com aquele clima, pô, ai, que desespero, e eu vejo que A é maioria das normal, né? operações é assim, infelizmente. E tu não pode transparecer isso para os colaboradores, é um negócio que eu sempre passei para os heads, e os heads, eles tendem a. Pô, a gente sabe que a gente fica, cara, já tá um prejuízo aqui complicado, e eu acho que esse mês pode ser que não fique no lucro. Mas no fim, até então, sempre deu certo, né? Então, hoje é muito mais tranquilo também, porque a gente vai testar, tu testa, pô, antes eu testava alguma coisa, era, sei lá, 30% do caixa. Hoje, pô, não sei nem dizer a porcentagem de caixa, Sim, então, mas mal mexe não é uma preocupação de poder falir, não é um all-in, né? Essa é a exato. realidade. Contrapartida, tu tem que testar muito mais coisa, né? A assertividade é muito menor. Hoje em dia, virar afiliado, qualquer um vira. Pega o moleque ali, 16 anos, ele quer testar alguma coisa, o produtor já passa tudo de mão beijada, se precisar, até a página com um link ele já manda ali. Eu sei que ano passado era muito mais fácil porque tinha menos gente, a barreira de entrada era um pouquinho maior. Hoje a gente se encontrou no Afiliados Brasil. Qualquer pessoa que perguntava, eu rodo Nutra nos Estados Unidos. Aí tu olha ali, guri de, não sei nem se tem 18 anos, tu fala, da hora. Ano passado, né, quando a gente ia nos eventos, aí eu rodo nos Estados Unidos. Falei, caraca, esse cara aí tem que ter uma grana, uma estrutura ali, porque tem que ser produtor, Aham. tem que entender um pouco do negócio, senão daqui a pouco ele some. É, e acaba sempre sumindo, né? Porque a galera não tem noção de o quanto que precisa de fluxo de caixa real pra poder estar lá fora. Tu tem que ter 5 vezes mais caixa do que aqui, ponto. Cara, tu deve ter conhecido muita gente que tá escalando, escalando, principalmente no começo do Nutra ali, e do nada, chargeback, reembolso, e porque muita gente não sabia, Exato. e foi um negócio que eu tenho certeza que eu poderia errar. Eu muito provavelmente teria errado isso daí, teria quebrado, mas eu, por sorte, recebi ali conselhos, sempre tentando trocar ideia, e eu lembro que o Felipe me deu esse conselho de, cara, toma cuidado com reembolso, chargeback, questão de não sei quantos dias ainda vai ter reembolso, chargeback. É que a gente desde o D0 botou um suporte muito foda no nosso DR. Então, a gente não tinha esse problema grande que a maioria da galera tinha. Porque desde o D0 a gente criou uma área de membros para entregar o nosso Nutra. A gente entregava uma área de membros com um monte de conteúdo lá dentro pra pessoa, para ela saber que a nossa empresa existia dentro daquele nicho. Então, a gente já desde o D0 já fez um bagulho muito foda para os nossos clientes. Pior que tu fez um negócio muito mais fácil que eu, porque o meu diferencial no Nutra no início, eu acho que para acertar ali no começo foi aquela parte de tráfego que eu fazia em info, mas Aham. o diferencial foi a margem de reembolso chargeback. E para isso, pô, eu querendo sempre fazer a coisa mais complexa, a gente criou ali na época no N8N um monte de agente, fluxo de IA,
E a Cartpanda, ela, pô, gostava de fazer o suporte proativamente e a gente mandava um fluxo em cima para tentar contornar a situação e era um fluxo com que a IA entendia todo o contexto e seguia o playbook e depois a gente foi melhorando. Então, e era uma época que, cara, muita pouca gente utilizava IA. Foi a primeira call que eu tive que fazer ali numa comunidade foi disso daí. Aham. E daí foi, tá, mas parecia muito complexo, coisa que eu acho que é coisa simples. E todo mundo vai achar simples hoje em dia. E na época a gente conseguiu desenvolver isso e foi, eu tenho certeza que foi diferencial porque depois de um tempo eu descobri ali, comparando as métricas de reembolso chargeback que o pessoal tinha com o que a gente teve. E a gente conseguia escalar com ruas muito menor, então a gente conseguia evoluir muito mais. Eu acho que principalmente a gente ter acertado no nicho que a gente já conhecia, já entendia as métricas de reembolso chargeback, que era ideia e todo mundo já tinha desistido, Sim. achando que, tipo assim, agora não dá mais pra rodar É, a isso. gente, a gente escalou as 38 milhas ali em 5 meses, a gente escalou tabula com memória. Tá, teve neuropatia, teve um teste que eu tinha outras coisas, teve, mas tabula e memória, ponto. O grosso desse dinheiro, mais de 80% foi só isso, ponto. E Cara, aí, depois a gente saiu de mercado que cada um dos sócios teve o seu destino, o seu caminho, cada um olhou para outro caminho, mas o nosso foco de escala foi único e exclusivamente isso, uma única coisa, é o que a gente fazia. Tinha afiliados, tinha, mas o nosso game era esse. e de fato, eu pego as operações que deram certo e que dão certo até hoje. É raro a operação que roda, né? Principalmente como produtor e roda como produtor. Vamos pegar aqui. É raro tu pegar e escalar. Ó, tenho aqui a equipe e aí escala esse nicho. E amanhã, claramente, escalando outro nicho e depois de amanhã outro nicho. Cara, geralmente o que eu vejo é, tô escalando isso daqui, tô no nicho de emagrecimento, fico X tempo em emagrecimento e, cara, vai caindo, vai caindo, vai caindo e, cara, quem sabe depois eu encontre um outro nicho, acerte e fica mais não sei quanto tempo. Tentando extrair o máximo, às vezes até daquela VSL base que ele tem, entendeu? É um negócio que é normal, vai caindo o resultado, mas aí depois parece que a água tá batendo na bunda, vou ficar pobre de novo, não É, tá dando mais nada certo, só que daí depois tá certo em alguma outra coisa, seja nicho, seja oferta, seja qualquer outra coisa que tu crie ali um criativo, não sei. boa, boa, boa. Falamos de DR, conversamos um pouco de SaaS, mas tu é um cara muito novo que conseguiu ver muito dinheiro na tua frente. E aí, obviamente, tu mesmo falou, porra, eu cheguei a dar uma despirocada ali, eu comecei a gastar um dinheiro onde algumas coisas que eu não devia, mas chegou uma hora que tu voltou pro eixo e parou de gastar onde tu não devia e voltou a olhar pra empresa. Como que faz pra ter a mentalidade certa pra fazer as coisas continuarem dando certo? Isso é uma pergunta legal, porque eu pensei muito nisso essa semana, veio 3 colaboradores meus falar que queria comprar apartamento. Eu conto, tu conta. Aí, assim, al- alguns deles, um deles já tá milionário, tenho certeza, já tem 1 milhão pelo menos guardado. Só que não vai gastar 1 milhão no apartamento. E eu comecei a conversar com ele e refletir junto. E o que eu vejo, que eu sei hoje, o conhecimento que eu adquiri eu achava, primeiro, que eu precisava sempre ficar em risco e ter essa dopamina de, cara, eu tenho que dar aqui, fazer o meu máximo, porque daqui a pouco o negócio não vai dar certo e posso quebrar. Aham. E já teve 2 fases, primeiro na de Info e depois, ano passado, no comecinho lá na de Nutra, em que começou a dar errado, dar errado, dar errado. Tá. Muita gente estava até desesperada, eu acho que era em agosto, julho, toda operação, assim, era rara a operação que era produtor e tava. Com alto nível de performance. Exato, era prejuízo, prejuízo mesmo. E eu não aceitando isso na minha. Assim, não, é só testar mais. Gente, uma hora certa. E, e assim, não acerta, não acerta, mas não é que eu não acertava, é que o mercado não acertava. Não, Uhum. não lembro por quê, não, hoje não paro mais pra me perguntar isso. E começou a bater. Caramba, porque daí eu comecei a acelerar teste. Cara, começou a bater o desespero. Tipo, eu prefiro hoje parar de rodar, guardar esse dinheiro, porque daqui a pouco, sinceramente, e guardar esse dinheiro pra nunca mais rodar DR, entendeu? Sair desse negócio. Pelo Aham. menos eu vou ter, guardei alguma coisa aqui. E já pensando assim, pô, um dia eu tive esse dinheiro e agora eu tenho esse e vou sair assim.
Então, o que que eu considero hoje? E eu descobri que eu não precisava disso. Porque no fim deu tudo certo, né? Então não cheguei a zerar e sair do mercado, mas sempre daí eu tive que dar aquele all-in. E eu achava que era isso que eu precisava. Só que eu acho que é nesses casos em que tu escuta o empresário que já, pô, tinha 100 milhões e faliu. Não sei se é exatamente por causa disso, mas eu imagino que podia ter o dinheiro que for. Um dia eu ia falir se eu seguisse com essa mentalidade. Aham. E porque eu ia atrás do risco, né? Eu ia atrás do risco. E hoje eu vejo que eu preciso, na verdade, dessa segurança para eu conseguir tomar uma direção certa, conseguir raciocinar e não ter esse peso e não conseguir dar um all-in. Porque esses all-in que eu dei, na verdade, foi sorte. É tipo jogar num cassino na roleta, entendeu? E eu tive a sorte de, no fim, dar certo. Mas se desse errado, provavelmente eu não estaria aqui. E daí eu preciso ter essa segurança. Então eu sei que eu Tiger Woods, preciso. tá? Tiger Woods sempre fala: quanto mais eu jogo, mais sorte eu tenho. Tá. Mas não quero jogar mais esse negócio aí, não. Não é sobre sorte, na minha visão, mano. É sobre você tá num momento de pressão e você tem que ser altamente assertivo. Então você vai botar teu hiperfoco numa única coisa e você possivelmente naquele momento vai ser mais assertivo. Por quê? Porque você não pode errar. Djokovic falava que pressão é um privilégio. Total. Olha só, consegui complementar alguma coisa aí. Viu? Que é isso? É exatamente nessa linha. Então, eu não considero sorte. Talvez eu considere um poder maior de hiperfoco em momentos de crise. Sim, mas aí eu descobri que eu não preciso necessariamente ficar em crise para ter isso. Boa. Aí eu comecei a refletir e pensando que ter essa segurança é bom, eu consigo tomar decisões mais racionais sem precisar ficar me preocupando e, cara, é uma sensação muito ruim. Está, cara, será que eu tomo essa decisão ou essa e tu não sabe e tu começa a fechar a tua visão para novas coisas que tu poderia ver, porque tu não tem mais essa oportunidade porque não tem esse dinheiro. Aham. E no fim, eu descobri que, na verdade, o que eu quero e o que eu gosto e que me ajuda a ter essa garra ainda é o meu propósito de. Eu genuinamente gosto de criar projetos, gosto de ajudar tanto a minha equipe quanto outras pessoas. Então, eu vejo que esse é o meu propósito e isso me dá tanta garra, pode acreditar ou não, mas isso me dá tanta garra quanto eu estar ali no risco. Então, eu me ajudar para não ficar ferrado, quanto eu me ajudar e ver as pessoas em minha volta que gostam de mim, acreditam no bom projeto, darem certo e fazer o negócio evoluir, isso me dá uma sensação de, olha, gosto muito e quero continuar fazendo isso e vou fazer dar certo. Não preciso estar desesperado para querer fazer o negócio e ter a energia necessária para fazer o negócio dar certo. Saquei, saquei. Beleza, aí tu falou pô, que a tua galera ali tava querendo comprar apartamento, três vieram falar contigo, um deles era já milionário, etc e tal. O que que tu deu de conselho pra essa galera? Falei, pensa que o valor do apartamento vale o dobro e vai lá e compra o apartamento depois, entendeu? Porque a maioria deles, no caso todos eles, estavam pensando, juntei esse dinheiro, sei lá, vamos supor que juntei 500 mil reais e vou comprar um Tá. apartamento de 400 mil. Ai, Mas vou dar tanto de entrada? Eu falei, cara, mas tu tem 500 mil. Independente se der 50 ou 100 ou 200 mil de entrada, não interessa. Tu vai ter que uma hora gastar esse dinheiro, né? aham. E tu tem que ter essa segurança que tu vai ter o dinheiro. Tem gente que tem segurança com 10 mil, com 50, com 300, cada um tem a sua segurança. Vai de Perfeito. cada um. Eu já Eu com tinha. 3 mil tô rico. Não, pô, 1.500, ó, 1.500 Dá já pra dá. viver 1.500 no mês, né? Ah, Dá. mês. Me- Tem uns 3 meses aí, reserva de segurança, né? Com 100 mil eu aposento, vamos falar a verdade. 10 mil eu aposento, porra, fácil. Então, Óbvio. assim, não, assim, eu tinha uma reserva de segurança e eu sei que cada vez eu vou tendo Uma uma reserva de ideia. segurança maior. Exato, eu sei disso também. Mas isso de fato é normal, é só tu não colocar tua reserva de segurança num nível que é todo o meu dinheiro que eu vou guardando, né? Não, tu vai Total. ter o dinheiro que abre portas que te deixa, e o que te deixa seguro. Então, hoje eu comprei dois lotes lá e de 1.600 metros quadrados para montar minha casa. Não como investimento, mas para montar minha casa. E eu sei que eles valem esse valor e eu tenho isso como reserva. Ah, e daí, só que eu, sim, se eu tiver só isso como reserva,
E aí, na verdade, eu sinto que eu não tenho nada, entendeu? Então eu preciso ter mais do que isso. E é o que me dá segurança. De novo, Mais ou menos, né? Mas tudo bem. sim, porque eu não gastei esse dinheiro no Pix, né? Não, Mas. e não é nem esse o ponto. É, esse dinheiro estando o terreno na tua mão, não sendo um financiamento, sendo teu mesmo, escritura tua já, sem um Aham. banco atrelado, ele se torna uma renda que você pode, por exemplo, colocar ele como uma hipoteca no mesmo momento e 70% daquele valor já ser teu. No mesmo instante com a Caixa. Depois a gente conversa sobre isso também. Mas é um rolê que acontece, irmão. Sim. Pô, vou te dar um exemplo. Apareceu um terreno muito barato que eu vi por, sei lá, 30% do valor dele porque o cara precisa da grana. Compra na hora. Porque a Caixa te garante 70% no valor de hipoteca. Perfeito. Então, ele, querendo ou não, é uma fonte de renda. Por mais que ele, por estar parado, ele já vai estar valorizando. Perfeito. Depois a gente vai conversar sobre isso daí. Mas junto com isso, eu tenho os custos da Mestre, que hoje não gera faturamento, não foi lançado ainda oficialmente. Não, eu tenho previsto que quando for lançado ainda vai ter um tempo até se tornar lucrativa. E eu também tenho os custos, considerando que o DR, sei lá, fique X meses sem lucrar nada. Aham. Então eu tenho o que eu considero reserva para mim. De novo, há 2 anos atrás, minha reserva era, cara, no mês, eu ter um mês ok, né? Assim, se eu tiver o mês todo de prejuízo, provavelmente eu vou quebrar. Mas pra Aham. mim já era o suficiente, assim, pô, como é que eu vou ficar um mês inteiro testando e não funcionar? Na época era o que fazia sentido pra mim. Sei. Cada um tem o seu valor. Aí eu só fiz a pessoa se questionar, né, pros meus colaboradores ali, cara, sim, se fosse eu teria em mente ali o que que é o valor que tu considera seguro. Pensa que amanhã um deles é rede de tráfego. Pensa que amanhã tu pode parar de lucrar e, cara, mês que vem, 2 meses, 3 meses, sem estar com o valor que tu estava recebendo nos últimos 3 meses. Então, cria o tempo que tu acha que é reserva também, né? 3 meses, 6 meses. Cada um é cada um, de novo. Eu tenho uma concepção muito escrota. Talvez porque eu cheguei num nível que pode ser meio retardado. Mas eu sei. O meu ponto é o seguinte: você perdeu tudo. Te sobrou único e exclusivamente hoje, nesse atual momento. Teu notebook, teu celular e internet. 6 da manhã, acordou. Você vai dormir na rua hoje? Eu tenho certeza que não, porque eu iria pedir pra dormir na tua casa. Mas é justamente isso. Falando brincando, mas é exatamente isso. Zoeira à parte. Você Não, dorme na rua? Não dorme, não, irmão. não. Assim, eu tenho certeza que Em eu vou quanto conseguir. tempo tu consegue ter o dinheiro pra pagar teu aluguel? Vou conseguir mandar uma mensagem pra ti, prestar algum serviço, alguma coisa. E eu tenho certeza, isso é um negócio que me atrapalha em ter uma reserva um pouco Eu tô menor cagando pra reserva. Se eu vejo uma Exatamente. oportunidade pra me comprar um bagulho que tá valendo a pena. Mas eu tenho uma variável. A variável que eu já tive eu já passei por tratamento do câncer e eu. Pensando no meu dinheiro físico, não estou falando de Ah, empresa, tá? perfeito. Reserva pessoa Mas física. eu tenho a variável que eu já passei por um tratamento de câncer em que eu já fiquei inapto, tipo assim, não conseguia abrir a tela do notebook. Sim. Então, eu penso que pelo menos, sei lá, 3 meses pra mim é um negócio que em algum momento desses 3 meses eu vou É que eu estar tenho bem. renda passiva que mantém meus custos e sobra. Então, se eu quiser viver dela, eu posso. Não utilizo, mas Sim. eu deixo ela É a tua, acumular. meio que, entre parênteses, É minha reserva. reserva. Perfeito. Minha renda passiva ela é a minha reserva. Hoje eu tenho aluguéis, eu tenho coisas que me sustentam com CDI, etc, 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 que me sustentariam se eu não quisesse, se eu quisesse parar e não fazer porra nenhuma, não faturar, sustentaria. Eu tenho esse problema no sentido de a mestre. A mestre eu considero que é um custo que eu tenho e que vai até sei lá, nos próximos 3 meses a gente vai lançar. Eu tenho, sei lá, mais 6 meses para que eu considero que vai tornar lucrativo. Então eu tenho, no geral, 9 meses de custo dela. Então eu pego um custo médio que ela tem e eu considero que esse dinheiro eu quero ter. Não vou dizer em 100%, mas eu preciso ter mais ou menos esse dinheiro porque eu sei que eu vou ter esse custo estimado. E eu não diferencio assim, eu não preciso ter uma renda passiva. Eu não consigo diferenciar tanto a parte física. Da empresarial. E Aí isso eu sei fudeu. que é um erro, mas não no sentido de. É só no sentido de reserva. Então eu preciso ter esse dinheiro guardado a ponto de
eu não quero avacalhar. O que é meu eu é não meu, o gosto, que é das empresas é das empresas. mas sou eu não, muito... eu realmente sou muito leal, como eu espero lealdade das pessoas que estão no projeto. Então, eu não quero interromper em nenhum momento e quero fazer esse projeto até o final. é, e garantir que eles vão estar seguros. E eu sei que é um diferencial que eles comentam, que eles sabem que independente do DR, por exemplo, tá um mês ruim, uma semana ruim, eles sabem que eles estão seguros no sentido, cara, não vamos quebrar do nada e eu vou ter que, sei lá, fazer o quê. É uma visão que eu tenho de vida e que eu sei que ajuda com os colaboradores, a minha colaboração com eles, entendeu? Sim. Eu entendo o teu conceito e concordo com ele, acho ele incrível. Inclusive, tipo, mesmo que eu tenha prestador de serviço, todo meu prestador de serviço, o meu combinado com eles é, se você for desligado, pelo menos mais um mês, no mínimo, ou no mínimo 2, eu te pago a mais de salário para te ter tempo de procurar. E todos os meus prestadores até hoje que eu desliguei, eu tinha eles alocados em algum outro projeto, de algum parceiro, de alguma coisa. Então, se eu fosse desligar ele e tirar ele dali, eu não deixava ele a ver navios. E isso dá muita tranquilidade pra eles pra seguirem a vida, sacou? E é uma boa ideia, né? Que tu pelo menos deixa ali a pessoa 2, 3 meses tranquilo. Tem que ter, provavelmente, esse dinheiro, né? É mais ou menos o que eu penso também. E eu gosto muito da colaboração real. Eu não sei se tu percebe isso, mas quando a pessoa, ela genuinamente quer e ela fala, tem essa tranquilidade também, mas ela também tem esse sangue no olho. Então, pô, tu traz uma segurança com a pessoa que já tem um perfil de sangue no olho, o negócio vai longe. Sim. Mas é raro, é raro. Assim, até hoje, eu vou botar mais de 100 pessoas aí que volta e meia eu já trabalhei, contratei. 3, 4, tipo, tiveram esse perfil. É, É muito difícil. é muito difícil. É muito difícil. A maioria dessa galera acaba sendo empresária, né? Ah, então, é muito difícil eles se manterem trabalhando em uma empresa, essa é real. É, então, eu descobri que a maioria acaba sendo empresário por, principalmente, conseguir dar certo em um projeto, ganhar muito dinheiro, e mesmo que ela tenha esse perfil, às vezes, mais de querer segurança, pô, vai ter um momento que ela vai ter dinheiro e vai conseguir ter certeza que vai dar certo como empresário. Sim. E a gente hoje, pô, sinceramente, tu vai passar confiança pra essa pessoa, tu vai tentar falar que tá tudo certo, mas no fim ela sabe que, cara, é um projeto e no fim ela tá com risco tanto quanto tu. Principalmente quando é startup no início, entendeu? Ela pode, Total. cara, que há 3 meses o projeto não dá certo, tchau, vamos embora, vamos tentar outra coisa. Eu vou, tipo assim, sigo a minha vida, tu segue aí às vezes a tua, vou tentar te ajudar a realocar, mas no geral, ela empreendeu junto. Sim. Ela comprou o risco, né? Exato. É claro que tu gastou ali também o dinheiro, tu pagou o salário, mas no geral, ela também paga o risco, eu sinto isso. Principalmente quando tem questão de partnership, daí recebe um pouco menos, mas ainda assim, né? Pô, tem as regalias ali, que, cara, regalias e falar que é salário é complicado, né? Mas, tipo assim, cara, é um cara que corre o risco, mas recebendo salário. A Aham. gente paga ainda, né? Então, eu descobri, através de um dos perfis que eu contratei mais RH, que eu tenho um perfil de paizão. Então eu gosto e acabo, às vezes, passando muito a mão na cabeça e querendo ajudar demais, sendo que eu já estou ajudando. Já estou fazendo muito mais que o meu trabalho. E é um negócio que me prejudicou bastante. Às vezes, de me abdicar e querer ajudar o colaborador mais do que realmente necessário. E daí a pessoa acaba criando, às vezes, até achando que não, tá tudo sempre bom, tá tudo sempre bem, qualquer coisa. Tipo, ele não se sente pressionado a nada. E Sim. a pessoa que não tem sangue no olho, nossa, daí acaba ficando Tu num fode o nível. colaborador, na realidade. Exatamente, tive bastante essa dificuldade e hoje eu tô aprendendo já. Então, eu não demito ninguém. Eu tenho essa premissa. A pessoa sempre se demite. Por quê? Porque eu deixo bem claro na contratação dela o que eu espero dela, quais são os indicadores de performance e o que é a cultura da empresa. Se você desrespeitar a entidade empresa que espera isso de você, você está pedindo demissão perante ela. Se você nunca desrespeitar isso, você nunca será demitido. Faz bastante sentido, principalmente quando tu consegue. Já tem uma empresa ali estruturada e tudo pra É que realmente pra mim não metrificar. existe empresa estruturada. Eu só crio cargo se eu tiver isso. Senão não existe cargo. Entendeu? Ah, assim, isso na verdade é um É negócio um que. pré-requisito para mim poder contratar. Sim, porque senão tu vai criando gargalos e sempre contratando gente nova, né? Isso aí é um negócio que eu já Então eu cometi esse sou erro. obrigado a ter um job description que vai conter
O que que é o esperado da pessoa, quais são os indicadores de performance, quais são as tarefas que ela vai executar, o que que é a rotina diária, semanal, mensal, o que que são as soft skills e hard skills. Tem tudo descritinho no job description. Então, quando eu vou contratar ela, eu apresento isso. Tá de acordo com isso, D'Agostinho? Tô. Então, eu entendo, D'Agostinho, que se você desrespeitar qualquer coisa que tá dentro desse documento, significa que você não quer continuar na empresa dependente. Tá de acordo? Estou. Beleza. Mandei um áudio. D'Agostinho, lembra 4 meses atrás, quando foi contratado? Cara, lembra aquele documento de onboard que a gente fez? Tu acredita que tu tá respeitando todo ele? Já vai questionando. Eu não digo que você tá errando. Uhum. Eu te pergunto se você está respeitando o que a gente combinou. Até pra... Você sabe que não tá, irmão. Você sabe onde você tá errando, você não é criança. E aí você automaticamente vai dizer, pô, eu não. É um SDR. Ah, eu não tô conseguindo a quantidade de qualificações esperadas no dia. Beleza, D'Agostinho, tu precisa de alguma ajuda minha ou da equipe pra conseguir atingir esse resultado ou você consegue resolver sozinho? Consigo resolver sozinho. Em que data que tu consegue resolver sozinho? Ah, daqui a 3 dias. Se daqui a 3 dias isso não tiver solucionado, D'Agostinho, significa que você está desrespeitando a empresa. Vulgo que você não quer continuar trabalhando com a gente. Então você está pedindo demissão. Tá de acordo com isso? Eu não. Tá entendendo? Como fica fácil de gerenciar? Mas tu já implementou de alguma maneira isso numa empresa de DR? Sim. Numa operação, no caso? Sim. E como tu metrifica isso? Porque eu vou dar primeiro a minha opinião. Eu tentei, ano passado, usar a metodologia de que, cara, tu tem que bater essas metas, mas muito vinculado à produtividade. Então, fazer X edições, X copies. E isso eu vi que no DR, inclusive na pior fase que estava ali do mercado, foi horrível tanto para mim quanto para os colaboradores, porque quanto mais eles produziam, mais era o prejuízo, mais teste tinha que fazer e meio que por obrigação. Então eu vi que não necessariamente tu ter muitos testes, tu ter Eu criar tenho o coisas. KPI de assertividade. Perfeito. Mas daí tu vai só. Assim, a assertividade é daí por nicho, tu vai ter que ir sempre granularizando ali esse negócio. Sim. Por Interessante. nicho, por nível do cara. Júnior 1, 2 ou 3, pleno 1, 2 ou 3, sênior 1, 2 ou 3. Qual é o nível do cara? Dentro desse nível, eu quero esse de assertividade. Se o cara não tá atingindo isso, é porque ele não é isso. Se ele não é isso, ele pode ou ser rebaixado e ganhar menos, ou ser desligado. Olha que incrível. Interessante. Pergunto isso porque ó, eu fiz um negócio que ninguém faz, mas é o que hoje me proporciona, tá, sei lá, há 8 meses realmente sem saber oferta, sem saber nada até do mercado com um contexto geral. Esses dias eu descobri exatamente o que que era a Baiana e o que que é escala Baiana e como é que é. Ah, uns métodos de campanha lá do Meta que não lembro nem o nome do que eles deram no negócio. Mas na minha época era CBO, ABO e vambora. Aham. Então, Bid cap, cost cap, oh, low cara, cap, cap e eu the cap, heavy the cap. exatamente, comecei a criar muita coisa. Ah, sinceramente, vocês estão inventando moda demais já, Você tá inventando nome pra vender curso. Olha que incrível, talvez seja. né? Cara, e daí tu vai achar isso interessante porque eu vejo que é diferente. De novo, certo, errado, na minha visão, pra mim deu certo. Sim. Eu peguei bons heads, Aham. formei eles, e hoje eu tenho 3 setores, que é copy, edição e tráfego. Tá. É como se eu tivesse, eu distribuo uma pool do lucro da empresa Tá. e pro setor, para cada setor. Então, vamos supor que 30% ali do lucro da empresa vai para essa pool, e desses 30% eu vou dividindo ali para os setores. O setor de copy fica com, sei lá, 12%, o de edição com 4%, de tráfego é um exemplo, né? Aham. Aham. E dividir essas porcentagens aí. Depois disso, cara, o head ele faz o que ele quiser. Se ele quiser contratar X pessoas, seja fixo, seja variável, é ele com os colaboradores. Eu estou pagando o head. E isso foi muito arriscado, mas eu dei muita autonomia para eles, mas eu, assim, tive sorte. Eu sei que eu tive sorte porque eu treinei eles, mas não treinei a gestão deles. Aham. Então foi eles mesmo, acho que através do que eu tinha treinado eles, foram treinando os outros colaboradores, e daí no fim foi dando certo. E no meio disso tem o Head Copy, que ele também é meu braço direito e gerencia também
É a questão do coordenar ali o que que vai ser feito na empresa, qual direcionamento a gente vai tomar. Mas seguindo, acho que é a mesma linha de raciocínio que a gente tem, de fundamento que a gente sempre criou, de, cara, vamos rodar a meta, vamos fazer o que a gente sabe fazer e sempre Sim, melhorar e tentar criar algum diferencial que a gente consiga escalar mais do que os outros. da hora, da hora. É um modelo diferente, não quer dizer que ele vai funcionar, que ele não vai funcionar. Para cada empresa, tende a funcionar de uma maneira totalmente diferente. Empresas grandes, multinacionais, elas são nessa pegada. Elas têm muito dessa divisão de tipo, ó, tantos por cento de budget, não é tantos por cento, você tem X número de budget dentro desse setor. Então você está alocado nesse semestre isso de budget para esse setor. Se você vai ter 200 colaboradores de R$ 1.000 ou se você vai ter um de 200 mil, pouco me importa. Eu quero esse resultado com esse budget. Brilha. E aí a galera tem que se virar. Cara, isso é um negócio que eu sei que eu arrisquei, deu certo. E eu, pessoal, eu vou em qualquer evento hoje, vou conversar, eu fico abismado quando eu sei que tem gente que escalou muito mais. Pega ali empresas, pô, questão de cara que teve 1.000 produtores, teve um produtor lá com 1.000 filiados, fez muita grana, escalou muito. Os caras sabem oferta, eu sei que eu falo, cara, não sei como vocês perdem tempo. Pô, com isso, DR pra mim, não aguento mais falar disso. Cara, não aguento. Eu quero, sei lá, Vamos fazer falar outra coisa só da de vida. DR aqui. Não, não, eu não tenho problema em falar de ideia, meu problema é falar oferta, como é que é, a campanha, bid cap, não sei o quê. Maravilhoso. Cara, eu não faço ideia, eu não sou gestor de tráfego, meu irmão. Então, eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade em realmente delegar. Então, eu vou delegar de verdade, mas não. Aí é o cara que é dono de operação e tá daqui a pouco vindo fazer a pergunta. Tá, mas como é que tá aí? Tá rodando que nicho? O nicho, às vezes, até beleza, mas, cara, oferta, não sei. Teste criativo, se a gente tá rodando meta, não, Então, não eu, sei. eu, eu entrevistei, né, essa semana o Gui Carlin. O Gui, ele tá dentro da operação e ele disse que ele fora da operação, a empresa performa anos-luz muito pior. Então ele tem que estar dentro e tá vendo os gargalos de todos os setores e tá tendo que olhar todos os setores. Eu digo, pô, irmão, mas tu vai ficar eternamente disso. Não, uma hora eu vou parar com DR e vou ir para outra coisa. Então, o modelo de gestão dele é estar junto da operação como um todo o tempo inteiro, toda hora apagando incêndio de um lugar. Eu não consigo viver assim. Não é o meu estilo de gestão. Não é para mim isso não é gestão. Para mim isso é um monte de micro-minions que você fica subgerenciando eles. Mas deu certo para ele, ele já tem mais de 70 milha de resultado e funciona. Talvez um nível mais estressante que outros, talvez. Mas é o modelo do cara, tá ligado? Por isso que eu digo assim, existe um certo, mano, o que é o certo para você? O que é o bom para você? O cara quer se sentir útil todo santo dia, ele quer estar ali, tá operando todo santo dia. É o bom para ele, tá tudo certo. E assim, às vezes eles acredita que vai ter um resultado mais rápido e fazer o que ele chegar no objetivo financeiro dele e depois, pronto, ele consegue sair, mas sair 100% e não ter mais resultado com isso. Exato. Isso é o que ele quer, né? Eu acho que, pô, agora faz sentido. Então, assim, pô, de novo, eu não conheço ninguém que faça essa loucura que eu fiz, porque eu sei que eu até delarguei questão de gestão, cara. Eu falei, cara, eu acho que vocês conseguem se virar aí. E consegui, teve uns gargalos ali, mas, cara, no meio tempo ali, as coisas foram dando certo. Não é um negócio muito complexo. Vamos ser sinceros, o DR em si, ele não é tão complexo. É uma operação ali de, cara, criar ofertas e otimizar os dados, através dos dados, pô. Não é complexo porque a gente já tá dentro do jogo, a gente já conhece, já entende, mas com uma pessoa que tá vindo do nada vai ser difícil. Eu acho que questão de atualização é o que é uma das coisas que é chata, na minha visão. Que é o que torna um pouco complexo. Assim, agora Taboola tá funcionando. E daí, ok, realmente será que eu vou testar ou não? Eu vou criar aqui outro diferencial. Então, Pô, essa toda hora surgindo uma micro-automatização. nova fonte de native. Eu vi esses dias os caras falando, compro conta de Bigo. Bigo? Que mané é Bigo? Que porra é Bigo? Existe um native chamado Bigo. Então, toda hora a nego tá buscando uma fonte, um novo rolê, uma nova. Entendeu? E até que ponto tu tem que ainda entender, ter expertise. Ó, isso aqui é só pra, pô, ter um mecanismo único pra vender alguma coisa. E isso aqui não, realmente funciona. Então, tu vai Esse tentando. cara não vende curso, então ok. No fim tu vai tentando validar também com o mercado ali, ó, isso tá rodando, alguém já testou, blá blá blá, tentar encontrar outros resultados ali. Mas no geral, cara, é um negócio, isso na minha visão é a parte mais chatinha, que tá sempre mudando realmente as coisas. Mas a base, na minha visão, ela é simples de tu
consiga delegar. Sim, 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 sim. Concordo contigo. Principalmente se tu tem processos e métricas. Ponto. Sem isso, nada funciona. Mas e se você não consegue implementar IA, sem isso você não consegue fazer porra nenhuma. Essa é a realidade. Essa é a minha visão. É como eu penso como empreendedor. Se eu não tenho Sim. processo, se eu não tenho dados, eu não tenho empresa. Mas até as métricas de DR é simples de analisar, no sentido, cara, no fim, dá lucro ou não dá? Tipo assim, assertividade, e eu vejo, por que eu falo, dá lucro ou não dá? Porque questão de software. Cara, quantas PRs por dia, quanto o dev ele gasta hoje, é de token, questão de token, tem que calcular também. É. E Um no dos fim, maiores riscos é esse. Ah, não, vamos cobrar tanto de ticket mensal do cara de recorrência. Mas o quanto que aquilo ali tá gastando de token e aquilo realmente compensa e quanto que vai gerar de lucro? exato, no fim ele cria ainda uma feature, gastou um monte de token, cria uma feature que, cara, o cliente nem queria, nem deu resultado de fato. Ou Exato. será que é essa feature que realmente deu resultado? Ou não, as assinaturas, na É verdade, bem vêm mais por causa disso. complexo. Eu vejo que é mais complexo e é o que eu venho tentando ajustar bastante coisa. Tu acha que o funil de DR é uma das melhores coisas para software? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque se fizer corretamente, provavelmente validar uma vez deve ser ótimo. Mas até validar, eu acho que deve ter uma assertividade horrível, horrível. Não acredito que o DR em si, pegando em tráfego frio, eu sei que. Se eu, não, pô, posso estar mentindo aqui, mas acho que o João do Veturb, ele já comentou algo do tipo que ele testou bastante coisa com tráfego pago e foi bem difícil de acertar. Nem sei se ele chegou a acertar alguma coisa, já faz um ano aí que ele comentou algo do tipo. Eu sei que o Well do Direct Ads, ele acaba patrocinando bastante eventos e acredito que não deve estar testando muita coisa de fato, Direct Response. Eu acho que eu, pelo menos, vou seguir um caminho que eu vou pegar pessoas, já venho pegando ali pessoas que têm operações e que vai ser os primeiros clientes, e depois disso seguir um caminho de go-to-market mais de referral link, de indicação mesmo, eu acredito que é o melhor caminho. Porque rodar tráfego, eu sei que muito provavelmente eu vou acabar queimando o meu dinheiro ali com coisas que, cara, ninguém sabe exatamente o que a Mestre faz, o que ela é e, cara, eu acho que a indicação, principalmente no software, eu vendo o mercado como todo e o que eu vejo como software. Se eu começar a ver um software, ou vou ver pesquisando ela no YouTube, alguém gravou um vídeo no YouTube falando dela, ou então alguém já indicou pra mim diretamente. Uma das coisas que pra mim mais deu certo dentro do Clocap, o SaaS que eu tive, que a gente acabou vendendo em junho do ano passado, em 9 meses a gente escalou ele em 2.8x. O que mais funcionou pra nós foi um funil de DR. Onde a gente criou uma pessoa que não tinha muitos seguidores, acho que tinha 200 e poucos seguidores, e disse, eu tô querendo crescer meu perfil, eu aprendi uma metodologia nova que ensina isso, isso, isso dentro dessa metodologia. Assiste essa aula de 7 minutos aqui que eu vou te mostrar como é que eu fiz. Mano, anúncio estilo hard copy, aula de 7 minutos, pau na máquina. O valor da assinatura, eu não tenho o número exato, tá? Mas vamos pensar aqui que o valor da assinatura era R$300. A gente gastava normalmente R$180 de CPA e o cara ficava com a gente em torno de 4 meses. Caraca, tinha uma retenção legal. Mas assim, ó, absurdo. A gente ficou 9 meses e vendeu. Caraca, eu vou querer um. Mas foi o primeiro teste de vocês ou vocês tiveram que fazer muita otimização, muito teste? Pro DR foi o primeiro teste. A gente teve alguns outros testes de funis antes, mas assim, isso funcionou no DR, só que daí a gente tinha Google Pesquisa, a gente tinha algumas outras coisas que acabavam esse funil pingando nesses aqui, sacou? Esse funil impactou e o cara passou pra cá. Será que essa empresa é real? Será que esse valor que tá aqui, que o cara falou que tá com desconto, é real? Deixa eu abrir uma outra aba e pesquisar. O cara pesquisava, viu um valor maior, comprava aqui. E esse público que tu chegou a pegar era majoritariamente do pessoal do DR mesmo. Sim, porque Cara, o funil era pra eles. e tende a ser um público que, cara, não vê uma VSL. Pelo menos eu. Mas é que não era uma VSL. Era uma aula ensinando um bagulho durante 7 minutos. Era uma micro aula de 7 minutos.
Uma microaula barra VSL. E, cara, Caralho, puta funil animal. é genial. E aí, pô, uma dor que na época devia ser latente no mercado. Duas Pegou... dores, foram dois conteúdos, os dois escalaram muito bem, obrigado. Caraca. Dá pra brincar, depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas dá pra brincar. Então, um negócio que tu acha que dá pra brincar nesse sentido é fazer a mesma coisa, só que daí estourando a bolha do DR. Com toda certeza, que a gente foi feito no Tomcat. Ah, verdade. O que eu vejo é que um plano que eu tenho, por exemplo, pra Mestre é a gente tentar. E uma tendência que eu vejo é tentar criar audiência e estourando a bolha nessa audiência, por exemplo, cara, falar sobre IA no contexto de gerar resultado. Então, a IA, como implementar uma IA que faça copies criativos, ou ajude a editar vídeos, e no Aham. fim ir criando, fazendo aulas, vídeos no YouTube e Instagram, tentar criar uma audiência ali e usar isso como uma audiência que tu cria para depois mandar para mestre. Mas, sinceramente, eu sei que é um negócio muito mais demorado e que é difícil do que tu simplesmente fazer um funil de DR. Mas que é o caminho que eu vejo que as pessoas estão fazendo para também criar um negócio gigantesco, tipo, o pessoal da CIMED, o Vamos lá. pessoal de Quantas grandes empresas. pessoas dessa galera que conhecem o funil de DR? Olha, não vou saber dizer, Não assim, conhece. provavelmente é grande minoria, né? E quando tentam implementar o que a Priscila Zilo tá ensinando, entendeu? Não menosprezando o conhecimento dela, mas é que assim, nunca viveu o lado oculto da lua. Uhum. Então, a galera que tenta implementar nunca entendeu o por detrás do que realmente funciona dentro de uma VSL, o que acontece, por que funciona, por que deixa de funcionar. E quando vai implementar, irmão, desculpa, não dá bom. Essa é a maior realidade. Eu até caí numas ACLs de expert do Luana Carolina, esse pessoal que também curso de crescer no Instagram, que realmente tem expert, e eu vejo que o pessoal usa, inclusive usa, por exemplo, o Vitruby, provavelmente, sei lá, Tomcat, mas eu não sei até que ponto isso realmente, elas fazem certo, aparenta dar certo, só que, de novo, eu acho que, eu não acho nada, sinceramente, tá? Não vou ficar falando que acho que dá certo, acho que não dá certo, porque tá rodando lá os anúncios. Tende a estar funcionando, ninguém gasta dinheiro onde não performa. Ou não Mas, deveria, né? é, e essa aula, por exemplo, do ClockUp que tu falou, era literalmente, não tinha uma pessoa por trás, era... Tinha. Ah, tá. Isso, tu acha que isso realmente ajuda? Impactava diretamente porque era, eu quero crescer o meu perfil no Instagram, por isso que eu tô te entregando esse conteúdo. Não se ilude, agora eu não tô te cobrando nada, mas lá na frente eu vou fazer uma mentoria. Não, tá, ok, mas... Isso era impactante para fazer o cara do DR entrar no funil. Hum, Entendeu? entendi. Essa mensagem final desse ser que estava querendo crescer o seu Instagram era importante para que o cara entrasse e assistisse a aula. Interessante. Realmente é um negócio que É um eu gatilhozinho vou. interessante, entendeu? Tu mudou minha percepção. Eu nem De nada. considerava, tá? Eu nem realmente considerava essa opção pra mestre. E daqui a pouco aí o go-to-market vai dar criar uns testes ABs aí. Dá pra brincar bem, dá pra brincar bem. Meu lindo, pra galera te encontrar no Instagram, como é que eles fazem? Pra me encontrar no Instagram, o @André D'Agostin, com M no final. E, E eu anotei a primeira vez com um N, só pra deixar claro. e também existe. É bem comum, inclusive. Eu acho que o meu que veio errado. E também tem o da mestre, que é @mestretry.app. Vai, sua letra aí pra galera. mestry.app. Boa, boa. Galera, a gente falou sobre você vender nos Estados Unidos, vender lá fora, vender no nutracêutico. Você tentar fazer isso sem estar conectado na full stack pode ter certeza de que é um grande BO. Por quê? Porque todas as vendas que a gente fez, os mais de 38 milhões que a gente fez, todo o resultado que a gente teve foi sendo como produtor e eles fazendo a nossa vida ser como se fosse de infoprodutor, porque a gente tinha lá eles fabricando no nutracêutico, enviando para o mundo todo e a gente não se preocupando com isso. Então era muito fácil da gente focar na parte de venda e marketing, enquanto eles focavam na parte da fabricação e entrega. Além disso, para você vender tanto no Brasil quanto fora do Brasil,
É essencial você ter uma plataforma de confiança que tenha um alto nível de conversão e nada melhor do que você estar na Paguins, do Arthur PC, que teve aqui alguns episódios atrás. Então, pode ter certeza de que você vai ter um excelente resultado com alto nível de conversão. Cola lá que você vai ver um absurdo de resultado. E a gente conversou, próprio D'Agostinho recomendou Direct Ads para você conseguir escalar Facebook, fazer a parada funcionar com um nível muito mais prático, muito mais fácil, né, na Direct, do que ficar se matando ali na mão, com várias coisas que eles facilitaram. O que tu via de maior diferencial dentro da Direct para agilizar o tráfego de vocês? Eu não via nada porque eu não sou gestor de tráfego. Filha da puta, gênio! Mas o meu head, foi ele até que ganhou os brindes depois, né? Tive que dar esse braço torcer, não foi pro dono da empresa dessa vez. Falei pro El, cara, pode dar. E eu tenho certeza que ele utiliza, e eu tenho certeza que a gente antes tinha, acho que 8, 10 gestores de tráfego e escalando, porque a gente precisava volumar, principalmente nessa escala que a gente estava usando, que era baiana, né? Que precisava volumar muito, botar catálogo, não sei o que, blá, blá, blá. E daí, depois disso, a gente reduziu um custo. A gente hoje tem 2 ou 3 gestores e acho que cada um trabalha em uma fonte de tráfego ainda. Bizarro. Então é um negócio assim que a gente conseguiu otimizar bastante com o Direct Ads. Bastante não, né? Eu acho que 100% saiu todo mundo, o coitado dos juniors. É isso. Desculpa, Junior, Direct Ads veio pra matar vocês. Bom, e por último, e não menos importante, a própria galera que já teve aqui, uma galera veio falar, cara, meu play rate aumentou pra caramba, foi totalmente diferente o meu resultado por causa da Atomic Cat. Então a Atomic Cat é um host, a galera vai lá, hospeda lá dentro, melhora o connection rate, melhora o play rate de vídeo da VSL e o melhor de tudo, hoje em dia tem MCP no Cloud Code para você literalmente desenhar sua página, fazer sua página e já subir direto lá. E caso você queira me conhecer e conhecer um pouco mais da Empresa Dependente, @Gabriel Breyer, sou CEO da Empresa Dependente, e a gente ajuda muito você a escalar através de times enxutos e IA. Nosso único foco é a sua escala. Meu lindo, uma frase pra galera que nos assistiu, que tá querendo iniciar, que tá querendo começar, o que você acha que é importante eles focarem e pensar? Comece diferente de como começava 4 anos atrás. Saiba o que você quer de verdade, o que você gosta de fazer. Vai começar sendo copy, sendo editor, fazendo o que for necessário. Vai mudando de setor se achar que não gosta e vai melhorando aos pouquinhos e vai se conhecendo. E vai entendendo o que é seguro pra ti, o que não é. Boa. Tudo isso a gente conversou e eu acho que não existe uma verdade absoluta. Se conheça, porque no fim, se tu fizer o que tu gosta, tu vai ter resultado e realmente se diferenciar e ser feliz. Maravilha. Muito obrigado por esse papo de escala de hoje. Vejo você no próximo episódio. Até já. Que isso?